Antes de existir dor, morte e ruína na terra, houve uma queda tão antiga e violenta que seu eco ainda atravessa cada pecado humano. E se o mal não começou primeiro entre homens, mas com uma rebelião no invisível, nascida justamente onde parecia haver mais glória, então fica até o fim, porque essa história sobe ao céu, desce ao Éden e explica por que o pecado ainda seduz tanta gente. E já deixa seu like depois desse começo, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias bíblicas fortes, profundas e inesquecíveis. Para entender a rebelião de Lúcifer, precisamos voltar ao tempo em que a criação ainda não conhecia rachaduras, vergonha, sangue ou separação. Segundo a tradição cristã, antes da queda humana, houve também a queda de um ser espiritual elevado, criado belo, poderoso e cheio de esplendor. A Bíblia não conta tudo como uma crônica contínua, mas reúne pistas em diferentes textos que apontam para esse grande rompimento. Por isso, esta história é narrada a partir dessa leitura tradicional, conectando imagens bíblicas sobre orgulho, queda, tentação e oposição contra Deus. Tudo começa com uma verdade que muita gente esquece. Nenhum ser nasce rival de Deus, porque tudo que existe foi criado por Ele. Isso significa que até o anjo mais impressionante não era eterno em si mesmo, nem autônomo, nem independente, nem dono da própria glória. Houve, porém, um momento em que um ser de grande destaque contemplou a própria beleza por tempo demais e se perdeu nela. O que antes era reflexo passou a parecer origem. O que era dom começou a ser tratado internamente como mérito, direito e trono. Esse é o veneno central da rebelião. Não apenas querer algo errado, mas desejar ocupar um lugar que pertence somente a Deus. O orgulho não começa gritando. Ele começa sussurrando, reinterpretando dons, distorcendo limites e fazendo a criatura acreditar que merece mais do que recebeu. Segundo essa leitura tradicional, Lúcifer não quis simplesmente existir. Quis exaltar-se acima da ordem estabelecida, elevar-se e redefinir sua própria posição. Foi uma ruptura moral antes de ser uma guerra visível, porque toda rebelião nasce primeiro como decisão no interior da vontade. Talvez por fora ainda houvesse brilho, majestade e aparência de normalidade, mas por dentro o coração já havia escolhido independência. E esse detalhe importa muito, porque o pecado quase sempre amadurece silenciosamente antes de explodir em consequências que todos conseguem enxergar. A tradição cristã vê nesse momento o surgimento de Satanás, o adversário, aquele que se volta contra Deus e contra sua obra. Não como um Deus rival equilibrado em força, mas como criatura caída, corrompida pelo orgulho e consumida pela oposição ao Criador. A partir daí, a rebelião deixa de ser somente interior e se torna influência, arrastando outros seres espirituais para a mesma ruptura. O livro do Apocalipse usa a imagem da cauda do dragão arrastando estrelas, linguagem simbólica que muitos ligam à queda angelical. Essa cena amplia o peso do desastre. O pecado nunca quer cair sozinho. Ele procura companhia, adesão e validação. Porque o mal adora transformar revolta pessoal em movimento coletivo, até parecer causa justa aquilo que nasceu de corrupção interior. Então, imagine o contraste. Seres criados para servir à glória de Deus, agora desejando autonomia, exaltação própria e negação da autoridade divina. Foi uma inversão total da ordem, uma distorção tão profunda que o céu deixou de ser somente cenário de louvor. E aqui, a história começa a se aproximar de nós, porque o mesmo princípio da queda angelical reaparece mais tarde no coração humano. Depois da rebelião no mundo invisível,
O palco seguinte seria a terra, o jardim, a inocência e o casal recém-formado por Deus. O Éden não era apenas bonito. Era ordem, harmonia, acesso, confiança e comunhão sem culpa entre o Criador e a criatura. Adão e Eva viviam cercados por abundância, mas toda aliança verdadeira inclui também um limite, porque amor sem obediência nunca foi aliança. Havia liberdade real, beleza real e provisão real, porém também uma palavra divina clara que definia até onde poderiam ir. E é justamente aí que a serpente entra, não com violência imediata, mas com a arma mais antiga do inferno: distorcer. Ela não começa mandando atacar Deus, começa lançando suspeitas sobre a bondade dele, como todo pecado sofisticado costuma fazer. A pergunta venenosa não destrói primeiro o corpo, mas a confiança. Foi assim mesmo que Deus disse, e tudo começa a vacilar. Quando a confiança na voz de Deus enfraquece, a mentira ganha espaço para parecer reflexão madura, liberdade ou descoberta pessoal. A serpente oferece o mesmo núcleo da antiga rebelião. Vocês podem ser como Deus, definindo por si mesmos o bem. Percebe a conexão? O pecado muda de cenário, mas preserva o impulso original de autonomia, exaltação e rejeição da dependência do Criador. Eva olha, deseja, avalia e toma. Adão acompanha. E naquele instante, o mundo inteiro desaba sem fazer barulho. Não houve trovão imediato, nem montanhas rachando, nem fogo caindo do céu. Primeiro veio algo mais íntimo: a vergonha. Os olhos se abriram, mas não para a glória superior. Abriram-se para perceber nudez, medo, exposição e perda de inocência. Esse é um dos golpes mais cruéis do pecado. Ele promete elevação, mas entrega ruptura. Promete expansão, mas produz exílio interior. Aquilo que parecia emancipação terminou em esconderijo, folhas improvisadas e fuga da presença que antes era motivo de alegria. Quando Deus chama no jardim, não é porque perdeu Adão de vista, mas porque expõe com amor a tragédia da separação. E então, o pecado faz outra coisa que continua atual. Em vez de confissão imediata, surgem culpa transferida e justificativas apressadas. Adão culpa Eva. Eva aponta para a serpente. Ninguém quer segurar o peso inteiro da própria escolha diante de Deus, mas o juízo vem, porque Deus é amoroso, porém não negocia sua santidade para preservar a ilusão de ninguém. A serpente é amaldiçoada. A dor invade a experiência humana. O trabalho se torna penoso e a morte entra na história. O pecado não foi só quebrar uma regra isolada. Foi romper a confiança, desalinhar a criação e contaminar tudo. Desde então, humanidade e mundo carregam marcas dessa queda: orgulho, cobiça, violência, mentira, medo, idolatria e distância espiritual. E por trás de muitos desses movimentos, continua operando o mesmo adversário, acusando, enganando e tentando desfigurar a imagem de Deus. Mas a história bíblica não termina com a vitória da serpente, e esse detalhe muda completamente o peso dessa narrativa. No próprio juízo já aparece uma promessa: da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, desde o início, Deus não foi pego de surpresa. Ele já anunciava que o mal seria confrontado. A rebelião de Lúcifer explica a origem dessa guerra espiritual, mas não define o capítulo final da história humana. Porque em Cristo, segundo o coração do Evangelho, Deus responde ao orgulho com humildade, à mentira com verdade e à morte com vida. Onde Satanás quis subir para usurpar, Jesus desceu para servir. Onde o pecado separou, Cristo abriu caminho de reconciliação. Isso torna essa história ainda mais poderosa, porque ela não fala apenas sobre um anjo caído,
mas sobre nós também. Toda vez que preferimos nossa vontade à voz de Deus, repetimos em pequena escala a mesma lógica da antiga rebelião. E toda vez que nos rendemos a Cristo, quebramos esse ciclo, recusamos a mentira do orgulho e voltamos ao lugar da dependência. No fim, a grande pergunta não é apenas como Lúcifer caiu, mas se você continuará ouvindo a serpente ou a voz de Deus.